E hoje é o dia que você vai parar de decorar lances, parar de ter que improvisar no meio jogo, parar de ficar sem planos e é hora de acabar com essa estagnação do seu rate na sua evolução no xadrez. Uma ótima oportunidade para você que quer evoluir de verdade no xadrez. E hoje, galera, eu vou mostrar aqui para vocês o mapa mental. Tem muita coisa importante para falar com você hoje. Vou abrir aqui o nosso mapa mental aqui para a gente trabalhar. E é o seguinte, como vai funcionar a nossa aula de hoje, nossa live, para quem está chegando aqui agora, toda quarta-feira, 7 horas da noite, estou aqui dando uma aula ao vivo gratuita. Hoje é uma aula especial, que é uma aula em que eu vou abrir inscrições do meu treinamento Método Básico de Aberturas, que é um treinamento que eu conecto as aberturas com o meio jogo. E aí hoje tem muita coisa para falar para vocês, estão vendo que o mapa mental está aqui, é muito interessante e um detalhe legal, tá? Tem um bônus exclusivo para quem está aqui comigo na live. Então, se você quer entrar no Match Aberturas, acompanha a live, porque vai ter uma condição muito especial para você que está aqui comigo, porque eu quero privilegiar você que está aqui comigo à noite acompanhando nossa aula ao vivo. Então, vamos lá. Qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Como que você faz para montar um repertório de aberturas focado em estruturas e planos, e não em decorar lances? Esse é um ponto muito importante para você que quer evoluir no xadrez, por quê? Os jogadores estudam aberturas como? Vai lá, abre o YouTube e coloca lá, abertura italiana. E cai num vídeo de uns 10 minutos, né? Quanto menor o tamanho do vídeo, mais a pessoa quer, porque se eu posso aprender em poucos minutos, né? Por que não vou pegar esse aqui que é o mais fácil? Aí você vai lá, aprende ali os 10 primeiros lances numa abertura. Na hora que você vai jogar, o adversário mudou um lance no meio da linha, uma sequência e você já ficou sem saber o que fazer. Então, esse é o tipo de detalhe que acontece quando você estuda abertura só decorando, sem saber exatamente o que fazer depois disso. E no método Básico de Aberturas é um formato que eu trabalho conectando a abertura com o meio jogo até mesmo com os finais, e é isso que você vai aprender a fazer hoje. Vou mostrar alguns casos reais, peguei partidas de alunos aplicando as ideias que eu passo. Peguei uma partida de Índia do Rei, uma partida da Sicília no Quer e uma partida italiana para você ver como que isso funciona. Também vou apresentar para você a área de membros do treinamento para você saber o que tem lá dentro, o que vai vir nos próximos meses e também o BaçoBot, a IA que vai te ajudar e te guiar dentro dos seus estudos. E por fim, uma oferta especial, lembrando que estamos aí no mês de novembro, aquele mês que acontece as ofertas, as promoções, os descontos, e eu vou fazer do método Básico de Aberturas, né? Você que me acompanha, eu tenho outro treinamento que é meu treinamento personalizado. Esse eu não vou fazer Black Friday, não tem nem como fazer Black Friday de algo que tem minha hora atrelada. Mas do método de aberturas, que é no formato de curso, formato de aulas ali disponíveis para você, eu consigo sim fazer. E aí eu vou trazer para você tudo isso durante a nossa aula de hoje e vai ser muito interessante. No final eu vou ficar aqui só tirando dúvidas para você que está me acompanhando por aqui. Qualquer questão, qualquer dificuldade que você tenha, alguma dúvida em relação ao treinamento, você vai poder me perguntar que eu vou ficar aqui conversando com vocês. Então, esse aqui é a nossa estrutura de hoje e vamos começar aí, porque as aberturas importam bastante no xadrez. E também acabar com aquele mito que se cria que só jogadores acima de 2.000 têm que estudar aberturas. Vou falar para vocês, eu trabalho com treinos personalizados, então eu acompanho os alunos de perto. E eu, praticamente assim, 90% dos alunos eu tenho que ajustar a parte de aberturas deles. Por que eu faço isso? Porque o aluno, ele vai lá, estuda cálculo, estuda plano de meio jogo, estuda finais, só que a hora que ele começa a jogar partida já está tudo errado. Não que você tem que decorar a abertura, saber exatamente fazer aquela preparação absurda, mas a sua abertura ela tem que estar conectada com o meio jogo. Tem muitas partidas que você já consegue pegar vantagem no 6 até o 12º lance tranquilamente se você aplicar do jeito certo. Outro ponto importante é o tempo no relógio. É incrível como os jogadores ficam apurados no tempo, principalmente fase de abertura. Os primeiros lances é uma coisa que você já deveria estar praticamente batido, já saber exatamente o que fazer. Se você gasta tempo na abertura, é um sinal que você não sabe conectá-la com o meio jogo. E outro ponto é a confiança no tabuleiro. Quem nunca chegou numa rodada de torneio, tá na última rodada de branca, você sabe que seu adversário joga aquela Caro-Kann e você tem uma linha específica contra a Caro-Kann que você fala, poxa, essa linha aqui eu me garanto. Então é muito importante você ter algumas aberturas que te dão confiança na hora de jogar. Tem várias aberturas que eu jogo que quando eu olho e falo, essa posição aqui eu sei o que fazer até o lance 20, sei todos os planos, sei todas as ideias, já vi várias partidas, assisti aquela aula do André e vou aplicar nos meus jogos. Então, esses aqui são pontos importantes e a abertura para mim é algo essencial se você quer ter resultados. Não estou falando de você decorar lance e fazer preparação igual um grande mestre, mas você tem que conectá-la com o meio jogo, eu vou mostrar isso na prática com vocês aqui hoje. E aí, o que vem a ser um repertório de verdade no xadrez?
Um repertório, galera, é você escolher aberturas e defesas que têm uma certa conexão. E eu vou mostrar isso aqui no tabuleiro para você. E para você escolher as escolhas, é importante você saber o seu estilo de jogo, a frequência que essas posições podem cair, e outro detalhe é transposições que podem surgir. Então, para entender melhor isso, a gente vai agora aqui para o nosso tabuleiro. No tabuleiro eu consigo mostrar para você na prática. E que vem a ser um repertório de aberturas. Tá? Primeira coisa, um repertório de aberturas, vou pegar o caso que a maioria de vocês eu acredito que sejam. São jogadores que jogam xadrez online, deve ter ali em torno de 700 a uns 1.800 de rating, a grande maioria, eu imagino. Mas eu tenho vários alunos assim, acima de 2.000, tem alunos que têm menos de 700, mas eu imagino a maioria de vocês. Aí você vai lá e vai jogar online. Você vai lá, abre o Lichess ou chess.com, solta uma partida. O seu adversário não te conhece. Primeiro ponto é esse. Então, só que o seu adversário não te conhecer, não faz sentido algum você jogar mais de uma opção aqui no lance 1. Por exemplo, tem alunos que chegam, André, eu jogo italiana, eu jogo inglesa e de vez em quando eu jogo uma Larsen. Se você está fazendo isso, você está gastando tempo no que não é necessário. É importante, tá de brancas, tenha uma única opção aqui, ou E4, ou D4, ou C4, não sei o que você gosta de jogar. Vamos supor que você jogue E4 aqui. O que é o repertório de aberturas? É você ter uma opção contra cada resposta do adversário. Por exemplo, se o adversário jogou E5, qual que é a sua abertura contra E5? Ah, André, contra E5? Eu jogo aqui uma abertura italiana. Perfeito. Aqui vem cavalo, vem aqui bispo C4, eu jogo uma abertura italiana. Ótimo, você tem uma opção contra o lance C5. André, agora o adversário jogou E6. O que eu faço contra E6? Aí que muitos jogadores já começam a errar. Aí ele vai lá e quer jogar italiana de novo. Só que quando vem o peão aqui em D5, você tem a surpresa que seu bispo não chega mais aqui na casa de C4. Aí você fala, poxa, não consegui jogar uma italiana. Mas o que acontece é o quê? A italiana, ela só serve E4, E5. Aqui você precisa escolher uma variante contra a francesa. Por exemplo, pode jogar com D4 e cavalo D2, que é chamada variante Tarrasch. Tem o D3, que é o ataque índio. Tem muitas e muitas opções que você pode escolher contra a francesa. Então, antes de você aqui no lance 1 querer jogar umas 3 opções diferentes, você precisa jogar E4 e saber o que fazer contra cada resposta que o seu adversário vai fazer aqui no lance 1. Então, isso que é um repertório de aberturas. É você escolher fechar as opções. Então, antes de você ficar aprendendo mais e mais aberturas, tem que fechar as suas opções. E assim que você montou, você não precisa ficar estudando novas aberturas. Basta você ficar melhor naquilo que você já joga, claro, se é uma abertura boa. E aí depois que você vai estudar outras áreas do seu jogo. Então não adianta você, por exemplo, ficar preso a estudar só fazer tática e não olhar para aberturas. Aberturas tem que ter um momento que você vai colocar elas em prática, no momento que você vai definir o seu repertório e vai usar ele. Então eu acredito que a maioria de vocês não joga tantos torneios presenciais e quando joga, nunca enfrenta o mesmo adversário mais de uma vez. Então é importante você ter uma opção contra cada uma. Agora vamos pensar no cenário de você que é um jogador que joga muitos torneios, joga até torneios valendo pontuação na feed, e as suas partidas ficam lá abertas na internet para poder visualizar. Aí sim você precisa ter mais de uma opção. Então, por exemplo, você foi lá, jogou um torneio, e aí contra a francesa você jogou um ataque índio. Aí na próxima vez que você vai jogar um torneio, o seu adversário sabe que contra a francesa você joga um ataque índio. Então, por conta disso é legal você ter mais de uma opção, tá? Por exemplo, você não precisa jogar... por exemplo, o adversário sabe que contra a francesa joga o ataque índio, então eu vou jogar uma inglesa nele. Não, você pode jogar uma outra opção. Você pode jogar aqui um avanço D4, cavalo D2 e jogar uma outra variante contra a francesa. Então, essas são as opções interessantes, isso que você tem que saber. Então, não é estudar muitas aberturas, é você escolher boas opções e ser especialista nelas. É muito melhor você jogar uma abertura muito bem do que jogar 10 aberturas de qualquer jeito. A mesma coisa de pretas. Então, de pretas, o adversário jogou E4. Então, vamos supor que eu jogo siciliana. Ele não precisa jogar 10 tipos de siciliana. Se você jogar uma siciliana bem feita, já é muito melhor do que isso. Tá? Então, é legal você ter, por hora, assim, você que está começando a montar um repertório, você tem uma opção para lance 1 e saber enfrentar cada resposta do adversário. E de pretas, você ter uma opção contra E4 e uma opção contra D4. Tendo isso, você fecha aí praticamente seu repertório de aberturas e tem aí uma posição, uma ideia do que fazer nas suas partidas. Você não precisa ficar improvisando no meio jogo, né? Esse é um ponto que eu gosto muito de trabalhar com os alunos. Isso que é um repertório.
Aí o que acontece? Com o tempo você vai ampliando esse repertório, você vai aprendendo uma linha específica contra uma variante, vai aumentando aos pouquinhos. Mas se você tiver fechado isso que eu te falei, eu acredito que 90% dos jogos você vai ter planos do que executar. E aí, para você ver isso na prática, você que vem me acompanhando essas 3 últimas semanas, eu fiz uma aula falando da abertura italiana, eu fiz uma aula falando da Cecília Kelly e fiz uma aula falando da Índia do Rei. Eu peguei aqui 3 partidas de alunos para você ver que na prática isso aí funciona. Por exemplo, essa partida aqui é do Rafael. O Rafael é um aluno do treinamento que passou dos 2000 de rating. Essa aqui é uma partida dele com 1700, uma partida mais antiga dele, quando ele aprendeu a jogar abertura italiana. E detalhe, o Rafael, quando ele foi treinar comigo no ano passado, ele tinha uns 1300 e ele aprendeu a abertura italiana quando tinha 1300. Ele usou ela até alcançar 2000. Por isso que eu falo, abertura, se você pega uma boa abertura, você usa ela hoje com 1300, usa amanhã com 1500, depois com 1800 e você vai evoluir se for uma boa abertura. Agora, se você vai lá e fica jogando um monte de golpinho, vou dar um exemplo de golpinho. André, eu gosto de jogar aqui a defesa Petrov e eu jogo esse golpinho com o cavalo C6 aqui, porque se meu adversário não conhecer, eu fico ganho. Se você colocou esse si, você já está colocando a sua evolução para a sorte. Você está colocando para além. E assim, xadrez, galera, não é um esporte de sorte. É um esporte de você treinar, de você ser consistente, de você conseguir evoluir. Então, evita colocar golpinhos ou toda vez que você fala assim, o adversário errar o ganho, você não está colocando uma boa opção. Você está colocando algo que pode falhar. Então, é importante aqui você lembrar desse detalhe e isso faz toda a diferença. Então, se você escolher uma boa abertura, algo que já passou-se aí por vários anos, vários jogadores bons usaram, você vê que com frequência tem gente usando ela, você vê que a máquina não consegue refutar essa ideia, não dá aqueles pontos de vantagem, então é uma boa opção. E aqui, o Rafael jogou uma abertura italiana, então foi 4 E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4 e bispo C5. Tem vários lances que pode fazer aqui na italiana. Pode jogar com roque, pode jogar com D3, C3, tem várias formas de se jogar. E aqui ele jogou com C3, mas lembrando, você que vem me acompanhando aqui, o mais importante não é tanta ordem de lances, mas é o que você vai fazer no meio jogo. E a ideia aqui da italiana é fazer aquele chamado SIP, que é a composição ideal de peças. Praticamente todas as aberturas que eu ensino, eu falo sobre isso, que é o melhor lugar para você levar suas peças em determinadas posições, ou determinadas estruturas, ou determinadas aberturas. Por exemplo, cavalo F6, ele jogou D3, H6 e roque. Esse roque aqui pode esperar um pouquinho para fazer se quiser. Porque quando o adversário joga H6, ele pode jogar o avanço G5. Não que isso aqui vá ganhar a partida, mas é um pouco de risco que as brancas podem correr aqui. Mas foi jogado roque, ele fez cavalo D2, D6. E aqui é um ponto importante. O que o adversário ameaça aqui com D6? Com D6, ele ameaça jogar o lance bispo E6 e tentar trocar os bispos. Tem como jogar italiana trocando os bispos? Tem como. Mas se você sabe que tem um plano que seu bispo vai parar aqui em C2 e depois você vai manobrar esse cavalo, você pode executar esse plano. Olha, tem uma pergunta interessante aqui, né? Falou que já o Gambito Evans, ele pode ser considerado um tais de golpinho. O Gambito Evans já nem tanto. Ele já é um Gambito um pouquinho mais elaborado. Ele não é um, assim, você entrega um peão, mas tem uma certa compensação, tem um certo dinamismo depois. Mas tem aqueles gambitos que assim, você coloca a máquina, você liga a máquina para ver, já dá assim 2 pontos de vantagem. Ou tem uma linha muito certeira que você fica pior. Aí sim já acho que é uma posição pior. O Gambito Evans já é um pouquinho mais refinado, vamos dizer assim. Veio o bispo G4, e aqui aconteceu a famosa cravada na italiana, que não é tão perigosa se você vem acompanhando o que eu falo durante as últimas aulas. Essa cravada tem várias formas de resolver ela. O mais fácil é você passar seu cavalo para G3 e jogar H3. A ordem aqui não importa tanto, mas se você fizer esses planos, você resolve essa cravada muito fácil. E olha o que o Rafael fez aqui. H3, bispo H5, torre 1, cavalo E7, cavalo F1, cavalo G6, e agora ele jogou cavalo G3, é que ele resolve a cravada, veio o lance bispo por F3, dama por F3, e agora as brancas já estão em uma posição muito boa na minha opinião. Por quê? Agora está chegando a ideia de cavalo F5, plano de ataque aqui em G7 H6 juntando com o bispo. Tem que observar que esse cavalo está cravado, então muitas vezes pode ter temas em cima dele. Vou dar um exemplo de um tema. Se a dama tiver em F5, eu posso tomar o cavalo.
É uma posição que as brancas estão super bem aqui, na minha opinião. A abertura foi um sucesso aqui. Você vê que ele até mudou um pouquinho a ordem de lance, mas chegou na posição ideal, fez o SIP e colocou tudo em prática que eu falo nas aulas de italiano. Aqui o adversário já cometeu um deslize. Jogou o cavalo F4. E cavalo F4 entrega um peão. Bispo captura, peão captura e dama por F4. E agora o adversário jogou dama D7. Ele jogou cavalo F5. E veio agora cavalo H5. Esse lance aqui não é muito bom. Era uma partida com tempo curto. O melhor lance aqui, sem dúvida, é dama G4. E dama G4 ameaça o mate. E ameaça aqui também um ataque descoberto em cima da dama. Mas ele jogou dama F3, que mantém uma boa vantagem. E o adversário jogou cavalo F6. Jogam as brancas aqui. Qual que é o lance interessante? A abertura que eu estou mostrando agora é uma abertura italiana. E aí também, galera, fazer um pedido para vocês. Não esquece de deixar um like aqui no vídeo. Tá? E também manda para pessoas aí que estão querendo melhorar na abertura, melhorar no xadrez. Que esse conteúdo aqui vai fazer muita diferença para elas. Ó, melhor lance contra o Kelly, vou comentar na próxima partida. A próxima partida é o Kelly. Exatamente. Aqui qual que é o tema? Esse peão aqui de G7 está sobrecarregado, defendendo o cavalo e defendendo o peão. Então aqui pode mandar o lance cavalo por H6. Veio G por H6 e dama por F6. Agora a vantagem dele ficou decisiva. Vou falar para vocês, eu jogo italiano há um bom tempo e o tanto de partidas que eu já ganhei fazendo esse bispo por H6, sobrando uma peça aqui, não está escrito. É um tema tático, um padrão muito comum. E dentro do método de aberturas, eu não passo só os lances iniciais. Eu mostro várias partidas colocando em prática essas ideias. Então, o importante não é você ficar preso só à ordem de lances. O importante é você perceber padrões que acontecem, que se repetem. Veio aqui Rei H7. Ele fez um outro bom lance aqui, que foi D4. E por que ele jogou D4 aqui? Para dar uma cobertura para a torre. E agora ele vai jogar torre 3, torre G3 e vai vir para dar mate. Veio torre 3, torre G8. Evitando aqui o lance torre G3, mas ele mandou bispo por F7. E aqui o adversário está praticamente perdido. Acho que aqui já foi uma escorregada de mouse. Provavelmente ia jogar torre G7, mas soltou aqui em G6 e aí depois abandonou a partida. Então, esse primeiro exemplo é um exemplo muito bom de você ver a italiana entrando em prática num aluno que estava com 1.700 e um aluno que bateu mais de 2.000 de rating jogando a abertura italiana. Por isso que eu falo, a ideia é que você não simplesmente fique trocando de aberturas. Ah, o rating parou, vou trocar de aberturas. Dá sempre uma olhada se realmente é abertura ou se você está jogando ela sem planos. É o que eu mais vejo, o jogador que pega vídeo curto para jogar. E aí nesse vídeo ele passa só os lances iniciais. Aí na hora que você vai jogar, o adversário faz alguma coisa diferente, você já está jogando algo nada a ver. Eu já peguei muito caso de aluno que está jogando italiano. Mas chega aqui no próximo lance, ele já não sabe mais o que fazer. Ele vai lá e joga o cavalo C3. Que é possível jogar cavalo C3 aqui na italiana, tem ideias para esse tipo de posição. Mas eu vejo que depois vem cavalo aqui, avançou, fez roque, veio D6. Aí, vou dar um exemplo. Vou jogar bispo D2. É um lance que não se faz na italiana. Aí o jogador já faz um lance normal, um lance aleatório, e a partida sai de teoria logo no início. Então, é meio complicado. Por isso que eu falo, tem que conectar a abertura com o meio jogo. Não precisa decorar lance, fazer aquela preparação super específica, mas tem que conectar com o meio jogo. Se você não está fazendo isso, você está deixando pontos de rating na conta do seu adversário. Está deixando a vitória na conta do seu adversário. Então, esse aqui é um exemplo da italiana. Você que me acompanhou, você viu a italiana funcionando várias vezes. Vou pegar aqui um exemplo de Siciliano Kelly. Esse aqui é outro aluno meu, o Márcio, um aluno que bateu 2.000 no Jazz, bateu no chess.com, jogou torneios presenciais também. E esse é um aluno que ele gosta muito da Siciliano Kelly. E4, C5, cavalo F3 e A6. Até brinquei com ele que ele sabia mais da O'Kelly que o próprio O'Kelly, que inventou a variante uma época. Tanto que ele estudou essa linha e fez ótimos resultados. E qual que é o detalhe aqui? Contra a O'Kelly, que é essa siciliana com A6, que é uma siciliana que eu acho muito interessante, é uma das sicilianas que tem dentro do método de aberturas. E o que acontece?
Ela é uma siciliana em que tem muito menos teoria que a Najdorf, que uma dragão, e é uma boa siciliana para começar a jogar. Inclusive, para você bater 2000 de rate, dá para usar o Kelly tranquilamente. É uma siciliana que eu acho excelente, porque quando a gente joga online, a maioria dos jogadores não sabem teoria. A maioria dos jogadores fazem umas barbaridades aqui. Então, se você tem algo que você conhece o que está acontecendo, você tem meio caminho andado. Por isso que eu falo, o Kelly é uma siciliana que eu gosto bastante, porque a maioria dos jogadores online joga Bispo C4 aqui. E tem uma aula específica no treinamento de como jogar contra esse Bispo C4. Às vezes acontece também do jogador jogar algo meio sem teoria. Joga uns peãozinhos aqui em G3, D3, B6, não joga o D4, né? Joga um cavalo aqui. Tem uma aula ali na Ukeli do que fazer quando vem essas outras opções também. Eu trago umas ideias ali de fazer a formação do triângulo, tem uns planos bem legais aqui. Então, para você não ficar sem planos. Algo que eu gosto de trabalhar muito é que eu sei que eu estou dando aula para jogadores amadores e jogadores que vão disputar torneios. Então eu sempre gosto de trazer ideias para quando o adversário sai da teoria. Vou dar um exemplo de uma linha que eu passo bastante no treinamento, para quem joga Grunfeld, por exemplo. O jogador de Grunfeld ele sofre muito porque ele vai lá e estuda Grunfeld, que é essa linha aqui. E quando tem essa troca, vem aqui E4, essa é a linha principal. Aí toma o cavalo, peão toma, essa aqui é a defesa Grunfeld. Só que na prática, o que eu percebi? O aluno vai lá jogar Grunfeld, mas quando chegar nessa posição e manda D5, a galera do online, a galera que não tem teoria, joga E3. E você nunca consegue jogar só Grunfeld. O que eu fiz? Eu fiz umas 3 aulas falando como jogar esse tipo de posição. Porque eu sei que se você for pegar qualquer vídeo no YouTube, vai ensinar a jogar Grunfeld essa linha principal aqui. Aqui toma e joga Q4. Nos vídeos aí de 10, 15 minutos que você pega, né? O mais curto possível. Mas o que eu quero fazer? Eu quero que o meu aluno fique sem planos. Então, isso é um ponto bem legal do método de aberturas e que você vai ver o único treinamento que foca mesmo no que a galera faz, as barbaridades do online mesmo. Não que seja um lance ruim, né? Mas é um lance que sai de teoria. E para um jogador mais forte é fácil de se virar. Mas para você que está começando a compreender o meio jogo, conectar a abertura com o meio jogo, é tudo novidade. Então vamos lá, veio o cavalo F3, A6 e aqui estamos na Okeli. Teve uma pergunta, né? André, qual que é o melhor lance contra a Okeli? O melhor lance é C3 ou C4? São os dois melhores lances, na minha opinião. Depois, cavalo C3 é interessante também. Porque com C3 você joga estilo Malapim. E com C4 você joga uma formação Maroxy ou a Porco Espinho, dependendo de como as pretas vão jogar. Mas aqui veio D4. E D4 é um lance ruim contra a Siciliano Okeli. Porque aqui faz peão captura, cavalo captura e cavalo F6. Atacando o peão adversário. Nessa posição, se avança o peão, tem dama cheque. E aqui você já ganha o peão na abertura. Aqui vem cavalo C3. E agora a gente joga E5. E quando vem E5, cavalo E3, nós temos aqui a formação característica da Siciliana Okeli e que também acontece na Najdorf. Que é quando a gente joga esse peão em E5 e a casa aqui de D5 fica fraca. Mas quem acompanha a aula que eu dei da Okeli, eu expliquei essa formação. Essa aqui é uma estrutura que acontece com muita frequência na Okeli, acontece com muita frequência na Najdorf. E na Svartnikov também acontece, que é outra siciliana. E qual que é o detalhe importante? Você não precisa decorar, de fato, a abertura, os lances em si. Mas se você entender essa estrutura de jogo, ela é bem interessante. Então o pessoal perguntou se a Svartnikov é interessante. É interessante, só que é difícil de entrar nela. Por isso que eu gosto de recomendar bastante a Okeli para vocês. A Okeli entra no lance 2. Se você jogar uma siciliana mais complexa, você depende do adversário entrar na variante. E isso pode não acontecer em níveis menores. Mas qual que é o detalhe aqui? Quando chegar nessa posição, qual que é o segredo da Okeli? Você tem que controlar a casa D5. Porque essa estrutura pede isso. Cada estrutura tem um porquê do que se fazer. E aqui, quando a gente quer controlar a casa D5, a gente controla de duas maneiras. Ou posso levar minhas peças, aqui o bispo para controlar, posso manobrar esse cavalo para controlar, posso colocar uma torre aqui embaixo para avançar o peão. É uma forma de controlar, você levando suas peças até a casa. Mas tem um outro tipo de controle muito inteligente nesse tipo de posição, que é você evitar que as peças dele cheguem em D5. Principalmente esse cavalo aqui. Por isso, o lance importante na Okeli é bispo D4. E aí, galera, você não está decorando o lance, você não está decorando o bispo B4 aqui na ordem de lance. Você está entendendo que bispo B4 ajuda a controlar a casa D5. É isso que eu gosto de trabalhar em aberturas. É você compreender os lances iniciais, compreender as estruturas, compreender os planos típicos. Fazendo isso,
a abertura vira um negócio muito fácil de se jogar. É como você estivesse aprendendo a dirigir um carro. Você vai lá, a primeira vez você olha no retrovisor, olha de um lado, olha do outro, você vai lá, engata o carro errado, fica olhando cada marcha, mas quando você acostuma, fica muito, muito fluido, fica muito fácil. É assim que tem que ser as aberturas no xadrez. Aqui, jogou bispo D3. E na OKL, tem uma dica que eu dei para o pessoal memorizar mais fácil os lances, que quando o bispo vai na casa branca, esse peão vai na casa branca. Quando o bispo vai na casa preta, esse peão vai na casa preta. Um grande detalhe da OKL é que aqui o bispo D3 ele já tem meio que um golpinho para as pretas aqui. Mas qual que é o detalhe importante? Às vezes o pessoal fala, André, mas é uma abertura que tem uma defesa que tem um golpinho aqui, né? Você joga D5, tem uma ideia de um garfo e tudo mais. Tem um golpinho. Mas se jogar aqui bispo D2, é uma posição em que ela tem todo um conceito estratégico. Então aqui eu não estou esperando que o meu adversário vai jogar bispo D3 toda hora e aí eu vou conseguir ganhar por conta desse golpe e ganhar uma peça. Se ele jogar, beleza, eu pego e aplico. Mas se ele não jogar, eu não estou pior na partida. É isso que você tem que avaliar. Perguntaram aqui se ele tomar o peão aqui de E. Se ele tomar esse peão de E, geralmente se joga aqui com roque e torre 8. E aqui ele gastou 2 tempos tomando o peão e o rei dele está no meio do tabuleiro. Isso aqui não costuma ser bom. Depois de torre 8, D6 se for o caso, vai cair esse peão de E4 aqui. Se não cair, ele vai ficar muito mal desenvolvido e vai ficar com o rei no meio do tabuleiro. Então, bispo D3, agora D5. E o adversário aqui errou jogando bispo D2. Jogam pretas e ganham material aqui. O que vocês fariam? Ganhar material de pretas aqui. Aqui você vai fazer... A ideia é que aqui tem o peão captura dando um garfo. Só que por hora ele tem aqui o bispo e o cavalo defendendo. Então a gente toma o cavalo, bispo captura e peão captura. Veio dama E2. Ele jogou E por F3, dama por F3 e roque. E aqui ele está com a posição muito ganha. Não dá nem para tomar o peão aqui porque ele vai levar a torre 8. Aí veio o rocão, criou um alinhamento na dama dele, ele jogou dama C7. E a partir daqui a conversão foi muito tranquila. O Márcio jogou super bem essa partida aqui. Se passar brevemente. Jogou bispo D5 aqui, vai cair mais uma peça. A posição ficou terrível aqui para o adversário. E aqui ele ganhou com muita facilidade, trocou damas e não teve problema algum para vencer essa partida. E agora vou mostrar um exemplo da Índia do Rei para você. Essa partida aqui eu peguei de um aluno de 1600, do Fernando. O Fernando, ele contra as posições de peão dama, ele joga a defesa Índia do Rei. Só que o que acontece, né? Eu vejo muito xadrista falando, André, contra D4 joga a Índia do Rei, beleza? Mas quando vem alguma coisa estranha lá, que eu não tenho muita teoria, vem um B3, vem uma inglesa, vem uma coisa que eu não sei o que fazer, vem, sei lá, cavalo C3. Né? Uma ideia que eu dou para os alunos, a primeiro momento, quando você está na fase de montar um repertório, você pode improvisar com alguma coisa que seja útil. Por exemplo, aqui veio o C4. Ó. E C4 é uma abertura inglesa. Você pode ter uma linha contra inglesa. Você pode jogar aqui E5, por exemplo, e saber o que fazer contra a inglesa. Você pode jogar C5 e saber o que fazer contra a inglesa. Mas se você está numa fase de construção de repertório, é mais importante você ter algo jogável contra a inglesa do que você ficar estudando muitas linhas específicas, gastar tempo em coisas que geralmente não vão acontecer. Porque o xadrez, de fato, galera, não vai ser decidido nos lances iniciais de abertura. Vai ser decidido nos planos de meio jogo. Por isso que eu foco em planos de meio jogo, não em quantidade de linhas teóricas para você focar. Isso faz total diferença na sua evolução. E qual que é a sugestão que eu dou para muitos alunos que não estão montando repertório e não podem ficar gastando tanto tempo com linhas específicas? Por que você não joga a mesma Índia do Rei contra a inglesa? Olha o que o Fernando fez aqui. Ó. Cavalo F6, cavalo C3. Ele jogou D6, veio G3. G6, bispo G2. Bispo G7, ele está ignorando que o adversário não está jogando uma posição de peão dama. Aí veio B3 e jogou C6. Esse C6 aqui é interessante, porque como ele fez esse fianqueto, o bispo aqui em G2, ele fez um bloqueio aqui na posição. Aqui veio o bispo B2, roque,
e cavalo F3. E agora o que ele faz aqui nesse momento? Ele segue o desenvolvimento como se fosse uma defesa em dia do rei. Ele jogou cavalo D7. Roque e A5. As presas praticamente estão jogando a posição de Índia do rei. Pô, André, mas o que eu faço a partir daqui? Olha, qual que são as ideias da Índia do rei? Não é tirar esse cavalo e jogar F5? Segue esse plano. Tem um detalhe na Índia do rei que quando o adversário não faz D4, você pode jogar E4. É uma ideia do ataque índio, que é uma posição que joga de branca, que você pode adaptar. Então, é muito melhor você jogar uma posição dessa, mesmo com menos teoria, do que você não saber o que fazer. Então você pode improvisar aqui. E é muito comum, na prática, algumas pretas fazerem D4 e você jogar aqui o seu E5 e você está na posição de Índia do rei normal. Então por isso que é importante você ter essa flexibilidade, você entender estruturas e não simplesmente decorar lances. Por exemplo, roque E5, dama C2, aqui jogou cavalo C5, um lance que eu acho ok na posição. E o adversário agora já fez o primeiro deslize aqui na partida jogando E3. Esse lance aqui do ponto de vista posicional é horrível. Qual o lance? Daqui a pouquinho eu vou passar as condições para vocês aí do método de aberturas. Tem uns bônus bem legais aí para quem está comigo na live. Quando ele joga E3, o ponto crítico é que ele faz uma casa muito fraca em D3. Essa casa aqui é muito ruim. E que o Fernando explorou de maneira muito interessante a partida dele. E4 é um lance que faz sentido na posição, só que agora eu acho um pouquinho complicado, porque pode vir um lance cavalo G5, e aqui ele tem 3 ataques sobre o peão. Eu acho que pode, quer dizer, 4 ataques. Aqui esse peão vai cair, provavelmente. Mas aqui tem outro lance que ele fez que eu gostei muito, que foi bispo F5. E por que bispo F5? Aqui no momento que joga bispo F5, ele ataca a dama adversária e ele está entrando com o cavalo em D3, tirando total proveito dessa casa fraca. Aqui jogou dama C1, que foi o lance errado. É melhor a dama D1 aqui. E quando joga dama C1, ele jogou cavalo D3. O adversário jogou, para não perder o bispo, teve que manter a dama próxima, jogou aqui dama B1. E aproveitando que criou um alinhamento, ele jogou o cavalo por F2, e aqui é uma posição que as pretas estão super bem, e dá para ver que a abertura funcionou muito, muito bem. É isso que eu falo para vocês, não precisa decorar lances, não precisa ficar maratonando ordem de lance. Você precisa entender o meio jogo, entender a estrutura de peão. Você entendendo a estrutura de peões, os lances saem normalmente. Aqui ele praticamente jogou lances normais da defesa em dia do rei. O adversário jogou uma coisa super estranha. Jogou uma inglesa, não quis jogar o peão em D4, ignorou que as pretas estão jogando uma Índia do rei. E aí ele simplesmente executou os planos da Índia do rei e ficou uma posição ganha. Então, para você ver, jogador de 1.600, 1.700 de rating. Então, dependente do seu rating agora, você consegue jogar boas posições desde que você saiba como seguir. Olha, o melhor aqui seria ele tirar essa dama daqui. Porque acho que E4, que foi comentado, dá para tomar o peão. Né? Temos aqui 3 ataques. Né? Ele só tem 2 defesas. Então essa partida aqui não tem muita relevância a sequência dela. Mas só para comentar com vocês que tá muito tranquilo. Não dá para capturar o bispo, tem um peão defendendo. Então vamos voltar ali para o nosso mapa mental aqui para seguir os planos com vocês. Né? Então você viu aqui que as aberturas realmente importam. Você viu que tem muitas partidas que podem ser decididas aí com 6 a 12 lances. Você pode ganhar tempo no relógio jogando mais rápido a abertura. E você pode jogar com confiança, independente do adversário jogar ou não teoria. E também você viu que é importante você escolher aberturas e defesas que conversam entre si, que fazem sentido dentro do seu repertório. Você joga para atacar, escolhe opções que dão para atacar. Já vi muito caso de aluno que de branca joga peão rei super agressivo, de preta joga uma Caro-Kann, que é super posicional. Então é legal você saber escolher isso aí e montar um repertório que vai complementando. E não algo que você vai jogar, por exemplo, eu vou jogar inglesa, italiana e Larsen. 3 coisas diferentes para uma mesma opção. É importante você completar, você fechar o círculo
do que você ficar aumentando. Você viu também aqui vários exemplos práticos que eu mostrei para vocês. E agora eu vou comentar o que você recebe dentro do método Basta de Aberturas. Você que quer dar um próximo passo, conectar as aberturas com o meio jogo e também conhecer o que vai ter de desconto nessa Black Friday, nesse que está abrindo agora hoje, dia 5 de novembro. Galera, o que tem dentro do método Basta de Aberturas? Primeiro ponto importante, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, horário de Brasília, eu abro uma sala de Google Meet em que eu trago uma abertura nova, uma aula nova para os alunos. E é bem interessante que as aulas são pelo Google Meeting. Por quê? A interação é em tempo real, né? Vocês estão me acompanhando pelo YouTube, tem um delayzinho aqui. Eu estou falando agora 7h38, até chegar essa mensagem para vocês, já passou uns 20 segundos. Vocês mandam a resposta no chat, não fica interativo legal. E interessante que no finalzinho da aula, eu abro para dúvidas e perguntas. Até o aluno, se quiser abrir o microfone e participar, é muito interessante. Segundo ponto legal, dentro do método de aberturas, tem mais de 200 horas de conteúdo já organizado por aberturas. Como assim 200 horas? Esse treinamento, galera, foi criado em junho de 2021. Então, foi 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Faz 5 anos que tem aí o método Basta de Aberturas. E aí, só para mostrar para vocês, ele fica dentro de uma área de membros. Você vai ter acesso a essa área de membros hoje, entrando no método de aberturas. Vai ter aqui o curso aqui embaixo. E dentro dele, olha que interessante que ele está. Tem aqui o Comece por aqui, em que eu falo o que é um repertório, como você escolhe de brancas e de pretas, o segredo para parar de decorar lances, por qual curso você deve começar. Tem aqui o BaçoBot, como faz para acessar ele. E aí eu coloquei cada bloco aqui uma abertura com as suas aulas consecutivas. Então tem aqui a Rui Lopes com Dame 2, tem as aulas de abertura italiana. A cada uma delas tem cerca de 10 aulas cada abertura. Para quem quiser aprofundar, só de você ver as 2 aulas iniciais já vai te dar muito mais ideia que qualquer vídeo que você pegar no YouTube. Mas quem quiser aprofundar, vale muito a pena, tá? Você pegar planos específicos. Tem como enfrentar a Siciliana com a variante Alapim que é o lance C3, o lance 2. Tem como jogar Maroxy contra a Siciliana. Esse aqui é um curso que eu nunca vi no Brasil alguém falar sobre isso, que é jogar a formação Maroxy contra qualquer tipo de Siciliana. Então é muito interessante. Tem como jogar Rossolimo contra a Siciliana. Tem as aulas aqui da Rossolimo. Contra a francesa tem 2 opções aqui bem interessantes. Tem a variante do Bispo D3, que também é uma que eu nunca vi alguém ensinando em cursos aqui no Brasil. Acho que é uma variante muito legal. Tem aqui a Tarrasch, que é a opção contra a francesa. Você não precisa estudar todas, tá? Você pode escolher qual que você monta o seu cardápio de aberturas, tá? Eu estou dando opções aqui, dando ideias. Contra a Caro-Kann aqui tem a Panova acelerada e a variante das trocas. Panova é uma queridinha dos alunos, que você cai com o peão isolado, tem muito ataque. Depois aqui tem as outras opções G4, então como jogar contra a Petrov, contra a Escandinava, contra a Pirc, tem muita coisa aqui dentro. O ataque índio contra tudo, o ataque índio contra a francesa, contra a siciliana, contra a Caro-Kann. E depois tem as opções aqui de pretas. Tem Siciliano O'Kelly, tem Siciliana Najdorf, tem a Dragão acelerado, todas anti-sicilianas, então como enfrentar uma Lapim, como enfrentar uma fechada, tudo isso. Depois eu vou tirar várias dúvidas, tá, galera? Depois que eu finalizar a apresentação aqui. Também a Índia do Rei, defesa Benoni, defesa Grunfeld, e tem também as outras opções, por exemplo, como enfrentar um sistema Londo, como enfrentar uma Londo Jobab, enfrentar uma Trompovski, enfrentar uma Bird, enfrentar uma inglesa, tem tudo aqui dentro que você precisa. Também tem um curso de Eslava e Semi-Eslava. Tem um curso de planejamento de torneios também, como você escolhe torneios, é bem legal. Tem até um curso aqui também de gestão de tempo para você organizar sua rotina. Então tem muita coisa boa dentro do treinamento. Então isso aqui é só uma prévia aí dos conteúdos. E é o que acontece, né? Durante o ano eu sempre vou fazendo cursos novos, né? Então conforme vai passando o tempo, você que entrou em 2021 tinha lá o curso de Eslava e tinha o Semi-Eslava. Aí você que foi continuando o treinamento foi pegando mais e mais aulas que estão surgindo. Nas próximas semanas eu vou atualizar algumas linhas específicas, então você que vai entrar comigo e vai participar nas próximas semanas comigo, eu quero trazer algumas ideias novas na italiana, algumas ideias novas na Rossolimo. Na próxima segunda eu vou trazer uma aula de como usar a Índia do Rei contra a London. Eu vou fazer um curso de como jogar Siciliana aberta, jogando com D4, então é bem legal. E aí tem muitos pedidos dos alunos que o repertório lá está só com lance 1 e 4, né? Eu quero trazer um curso de inglês e um curso de catalã também, então dentro das possibilidades aí. E você que vai entrar comigo agora, dentro desse próximo ano, você vai pegar tudo isso aí ao vivo, semana a semana comigo lá pelo Google Meet. Então, só trazendo aqui um panorama do que está por vir nas próximas semanas, nos próximos meses do método de aberturas.
que mais tem lá dentro? Base completa de partidas. Então, já vi muito curso de xadrez que você entra e não tem a base, você quer pegar as partidas e revisar. Aqui dentro tem. E também tem lista de exercícios para você revisar em menos de 15 minutos. Você assistiu uma aula de 1 hora. Em menos de 15 minutos, eu vou até falar, menos de 5 minutos você revisa uma aula de 1 hora que eu dei. Vou mostrar um exemplo para vocês. Vou pegar aqui a abertura italiana. E aqui tem o Kickstart. Todas as aulas, todas as aberturas, tem o curso com as aulas e tem esse Kickstart. Esse Kickstart é um resumão da aula. Aí o que acontece? Tem a aula aqui, duração aqui média de 1 hora, ou às vezes 2 blocos de 30 minutos. E aqui ó, tem base mais exercícios. Aí você pode entrar aqui, vai entrar no link do Lichess. E aqui do lado vai ter para você as posições que eu fui mostrando durante a aula. Mas sempre tem aqui exercícios. E vai aparecer para vocês nessa visualização. Então, você terminou a aula, você pula aqui nesse exercício e você revisa rapidamente. Você não vai precisar pegar um vídeo no YouTube e ficar anotando no caderno. Pegar um vídeo ali no YouTube e ficar transcrevendo nas suas bases do Chessbase, do Lichess, do lugar que você usa. Tá tudo pronto aqui para você. Então, o que jogar de brancas? Ou pé rock. Vamos jogar um lance errado aqui, jogar D4. Né? Ele vai falar que tá errado. E você vai revisar todas as aberturas que eu passar, tudo com exercícios, aula a aula e também com base de partidas. Tá? Isso aqui é sensacional. Também você vai ter acesso ao BaçoBot. Né? O BaçoBot foi uma ideia que eu tive. Para quem não conhece, eu tenho formação toda na área de TI. Eu fiz análise de sistemas, fiz pós na área de TI em engenharia de software. E aí o que acontece? Eu desenvolvi um bot que ajuda nos estudos. Esse bot, só para eu deixei pronto aqui os testes para a gente ser mais rápido, ele tem algumas funcionalidades dentro do próprio ChatGPT. Então você vai entrar nele, você pode pedir um resumo de uma aula, por exemplo, pedir aqui um resumo da aula C44, e ele conta aqui para você, né, uma abordagem da aula, você pode fazer perguntas para ele durante a aula, e depois ele também dá um link para você acessar a aula e cair direto aqui na Hotmart. Então é bem legal aqui. Essa é uma das funcionalidades que ele tem. Que você vai poder usar hoje, terminar essa live, já chegar usando aí ela. E também eu queria duas funcionalidades bem legais, que é você mandar partidas suas. Né? Eu até peguei aqui um caso de um aluno, baixei um bloco de partidas dele, subi aqui. E aí eu pedi para ele pegar todas as partidas aqui que estão de pretas e fazer uma análise. Né? E falar quais aberturas que ele poderia estudar. Então dá para fazer isso também. Ele monta um bloco ali com as aberturas, né? Aqui eu coloquei o perfil do aluno, e aí ele foi pegando os números dele, taxa de vitórias, tudo mais. E aí sugeriu para ele ver aqui essa aula do que é um repertório, sugeriu ver a Ceciliano Kelly, as anti-cecilianas que ele sugeriu, e foi colocando aulas para ele seguir. E também uma outra funcionalidade que eu coloquei ali, é você colocar partidas de um adversário que você vai enfrentar, e comentar qual é o seu repertório. E ele também sugere aulas que você possa assistir para enfrentar esse adversário. Então, é legal. São funcionalidades que estão ali para os alunos utilizarem. E dentro do método de aberturas você vai ter acesso ao BaçoBot. Né? Você entrando ali hoje, né? Primeira coisa, você entra e vem aqui, ó. Comece por aqui e tem aqui, ó, o BaçoBot. Tá aqui, ó. Aula A06. Aqui você consegue usar ele e tem aqui os links e tudo mais aí para você chegar usando. O que mais tem dentro do método de aberturas? Tem o grupo do WhatsApp, em que eu participo ativamente com os alunos, então tem uma interação bem legal por lá. E tem torneios mensais. Uma vez por mês eu faço um torneio dos alunos, mando um troféu para casa do aluno que é campeão. Então, tudo isso aqui de entrega. Aí você pode estar pensando, André, quanto que vai custar isso aí, né? Tem aula ao vivo semanal, tem mais de 200 horas de conteúdo, base completa, exercício, grupo do WhatsApp, BaçoBot, que ninguém de xadrez tem isso aí. Pô, você vai ficar alto, né? O valor normal do treinamento seria 597 o ano. Eu só trabalho com assinaturas anuais por um motivo bem simples. Né? Toda semana eu estou ali ao vivo, todo dia estou ali no grupo do WhatsApp conversando com os alunos e você vai ter um acesso que vai atualizando aí semanalmente. Mas o que acontece? Não vai custar esses 300, não vai custar 500, não vai custar 400, vai custar em apenas 12 parcelas de R$30 ou 297 à vista para você. Você pode fazer via cartão de crédito em 12 de R$30, 12 de R$30,72 ou 297 à vista. E você quiser se inscrever agora, é muito simples. Tem um link na descrição do vídeo, eu vou colar esse link aí no chat para você. Fazendo a compra, você já vai receber aí todos os bônus, vai receber acesso ao BaçoBot, lá no começo vai ter o link dos grupos do WhatsApp e eu vou colar para você. Só entrar nessa página aqui, e aqui embaixo, ó, quero garantir minha vaga, faz sua inscrição, e aproveita essa oportunidade, que é uma oportunidade muito interessante para você hoje até a meia-noite. Então, eu estou mandando o link para você. Não deixa eu colar o link no TikTok. Galera do TikTok,
entra no link da bio, tá? Entra no meu perfil, vai lá no link da bio, tem lá o link para vocês. Pessoal do Instagram, a mesma coisa. Só entrar no perfil, vai lá no link da bio e por lá você consegue acessar. E agora é o momento de tirar dúvidas. Se você tem alguma dúvida em relação às entregas do treinamento, alguma dúvida em relação a como funciona, alguma dúvida das aberturas que tem lá, qualquer coisa que quiser perguntar, só mandar agora no chat, que agora eu vou tirar dúvida de vocês que querem entrar para o método de aberturas, aproveitar essa Black Friday, que, galera, é um valor que eu não sei por quanto eu vou manter ele, mas os bônus vão estar só até hoje. Ô Arthur, as aulas ao vivo de segunda é esses aqui, ó. Assim, você já vai ter acesso a todas que acontecem ali, mas nas próximas semanas eu vou fazer algumas atualizações de algumas linhas específicas. Por exemplo, a próxima segunda eu vou fazer uma atualização da London. Eu quero atualizar uns detalhes na Rostolimo ali, algumas ideias novas na italiana. Depois eu vou fazer um curso de jogando a siciliana aberta, um curso da inglesa e um curso da catalã. Depois vai ter mais coisa durante o ano, mas isso aqui é o que está programado aí para os próximos meses, tá? Acredito que só isso aqui vai ser uns 3 meses de conteúdo aí, pelo menos. Então são esses os próximos passos aí que eu vou fazer. Olha, Francisco, uma opção para jogar de pretos é bom ter 2 ou 3 defesas? Depende de como você está jogando. Se você está jogando uma siciliana, o mais importante é você escolher uma siciliana e você preparar com todas as sicilianas. Eu faria tudo isso antes de ter mais de uma opção. Eu não jogaria mais de uma opção, porque assim, se você joga torneio, né? Se você joga xadrez online, seu adversário não te conhece, então não tem por que ser 2 opções. Se você joga muito torneio, só se você enfrentar muitas vezes o mesmo adversário. Mas mesmo assim você pode ir otimizando sua linha, você pode mudar uma variante, mudar um lance ali e poder alterar. Eu não teria 2 aberturas. Eu mesmo jogo mais de 2. Sendo bem sincero. Outra pergunta que também pode surgir aí. André, eu tô com pouco tempo ali, como que eu vou conseguir treinar? Como que eu vou fazer isso? Mesmo com pouco tempo, galera, todas as aulas ali tem base de exercícios para você revisar. Então, se você assistir uma aula na semana, faz a conta, ó, tá dando R$ 30,72 por mês. Divide isso aí por 4. Vamos ver por 4 a 5 semanas. Você tá pagando aí menos de R$ 7 por aula ao vivo, fora as gravadas. Se você for contratar qualquer aula particular, qualquer formato, você não vai pagar menos que isso. E aí, se você assistir uma por semana, já tá tirando muito proveito. Uma partida que você ganha, uma partida que você deixa de perder online, já tá valendo a pena. Outra também dúvida que geralmente a pessoa fala, André, sobre iniciante. Se você é iniciante, aproveita e entrar durante a live que tem um bônus aí do xadrez do zero, que você vai tirar todo o proveito. Opa, José, todas as aulas ficam gravadas, tá? Essas aulas que estão aqui para vocês aparecendo foram aulas que eu dei ao vivo e que foram aqui para a área de membros. Então, por exemplo, tem um curso aqui, o mais recente que eu fiz foi a Dragão Acelerado. Essas aulas aqui foram dadas no mês passado. Então, essa aula aqui de como jogar a Marox, enfrentar a Marox, foi dada há 2 semanas atrás. Tá? Então, todas elas acabando a aula acaba segunda, 8h30, 9h30 termina a aula. Terminando a aula, já coloca na área de membros. E aí, acredito que em torno de 40 minutos já está disponível para vocês assistirem. E já coloca a aula, coloco junto a base de exercícios. Então, você finalizou a aula, você já tem o material para revisar, para fazer tudo aí. Então fica tudo disponível para vocês no mesmo dia. Mais alguma pergunta aí do treinamento? Vamos tirar dúvidas aí. E também, claro, se você pegar essa live gravada, né, você pode entrar na página aqui de vendas, na página que tem as informações. Aqui no canto tem um botão no WhatsApp. Aqui você consegue entrar em contato comigo. Reginaldo, por hora não tem abertura escocesa. Eu até mandei para os alunos darem sugestões de aberturas que eles jogam com frequência. Então, é possível que durante o ano pode ser que entre escocesa, tá? Não vou garantir, tá? Mas é uma que pode entrar no futuro. Eu acho interessante escocesa. Ô, Veleirinhos, o preço é anual, tá? É uma assinatura anual. Tá ficando aqui 12 de R$ 30 ou 297 à vista. Ô, Francisco, de tática, teria que dar uma procurada no YouTube. Você colocar tática, André Basso, e pensamento lógico, André Basso, você vai achar muita coisa minha. Vai ser legal. Mais alguma dúvida? Você que quer entrar no treinamento aí, tá com dificuldade? Só mandar aí no chat. A gente vai tirar essas dúvidas aí agora. E também lembrando que você pode entrar comigo ali no WhatsApp e falar comigo por lá também.
Opa, Fernando, valeu pelo elogio. Bacana, né? O WhatsApp, eu sempre converso com os alunos, sempre essa proximidade. Renovação, só se é aluno que já está vigente, está com um valor maior que o 297, me avisa, né? Que aí na próxima renovação eu faço por isso, tá? Por esse valor. Ô, Vidinal, tem um grupo do WhatsApp e todo dia eu passo por lá. Tá? Você pode mandar as dúvidas ali e todo dia eu dou uma passada por lá tirando dúvidas, né? Me marca ali com arroba, eu consigo entrar. Opa, Roberto, seja muito bem-vindo ao treinamento. Agora é só entrar lá, já pega, já escolhe as aberturas que vai jogar, já monta o cardápio, já manda pro Basso Bot e vai ser bem interessante. Na dúvida de renovação, se o aluno vigente, manda mensagem no WhatsApp, tá? Caso de renovações. Para renovar no valor da Black com vocês. Olha, tem uma pergunta interessante. Qual foi o meio de estudo no xadrez? Eu vou ser bem sincero com vocês. Eu tenho os livros aqui no fundo, mas a maioria parte do meu treinamento foi em relação a vídeos e contato direto com os treinadores. Sendo bem sincero mesmo. Eu nunca gostei muito de pegar livro e ficar refazendo. Eu acho que fica muito lento. Tanto é que a maioria dos treinamentos que eu faço são cursos em que tem exercícios para ir fazendo e sempre contato direto com o treinador. Eu nunca me dei tão bem com livros. Às vezes eu monto aula, pego um conceito e tudo mais, mas eu não sinto que rende, pelo menos comigo. Tem gente que sente que rende muito mais, mas eu fui cursos em vídeos, cursos com exercícios e contato direto com o treinador. Exatamente o que eu entrego para vocês é o que eu queria para mim. Né? E se você gosta desse formato, vale muito a pena. Vou colar o link de novo caso alguém precise. Opa, Roberto, legal você fazer a parte no passado. Você deve ter pego a época que eu ensinava eslava, semi-eslava, você entrou com as primeiras turmas, né? Olha, Francisco, eu atualmente não uso livros, tá? Eu não estou treinando hoje com livros. Até tentei, voltei, mas eu prefiro mais cursos, vídeos e treinadores. Mas é gosto, né? É aquilo que você sente que rende mais para você. Tem muita gente que evoluiu muito ali com livros. Eu, particularmente, eu não senti que eu estava evoluindo, eu senti que estava um pouco lento. Mas é gosto. É uma dúvida que surgiu ali né, também, né? Os bônus que eu falei ali para que até meia-noite. Então, tenta fazer a compra aí até meia-noite para vocês liberar os bônus juntos ali. Aí, a partir da manhã, quem comprar é só o acesso ao match de abertura sem esses bônus ali que eu passei. Maravilha, bom estar de volta, hein, Roberto? Entrou muita coisa nova ali no treinamento, né? De 2 anos para cá, entrou todo o repertório de E4 completo. Entrou a Cecília Nádia, que eu atualizei ela. Entrou também recentemente a Rui Lopes com Dame 2, que ficou muito legal a Rui Lopes com Dame 2. Uma nova acelerada. Nossa, entrou muita coisa legal ali. A Benoni, que é recente também. Então, e vai surgir agora esses cursos novos que eu quero fazer, que estou muito animado para fazer, porque assim, eu recomendo muito E4, a galera falou, André, só não entra porque não tem E4, vai ter repertório sem ser E4. Ô, Vinícius, seja muito bem-vindo ao treinamento, que legal que você entrou. Depois eu vou ver a galera que tá entrando. Se tiver alguma dificuldade, né, manda mensagem no WhatsApp ali para conversar, tá? Qualquer questão que surgir. Opa, o Kevin mandou a pergunta. Kevin, é tudo por um ano. Tá tudo por um ano de acesso. Depois de um ano você pode renovar e quem está entrando agora na Black vai poder renovar pelo mesmo valor daqui a um ano. Mas o match de aberturas não tem tanto mapa mental, tá? Os mapas mentais são mais o treino personalizado. Match de aberturas fica tudo com o baço bot ali para fazer revisões. Beleza? Bom, galera, se não tiverem mais dúvidas, eu vou encerrar nossa live por aqui. Seja muito bem-vindo quem está entrando aí no match de aberturas. Fiquei feliz, a galera mandou mensagem no chat já entrando no treinamento. Segunda-feira já vai ter aula ao vivo. Segunda-feira eu vou mostrar como jogar contra a Londo com posição estilo Índia do Rei. Seria essa posição aqui, ó, só para mostrar. Né? Você está enfrentando a Londo. Então quem entrar comigo já hoje já sabe qual que é o tema da próxima aula. Vem a Londo aqui. E aí tem algumas maneiras de enfrentar a Londo. Tem até uma aula ali jogando com C5. Só que eu quero trazer uma ideia de jogar estilo uma Índia do Rei. Essa ideia aqui, ó. Joga D6, aí rock, por exemplo, bispo E2, e aqui joga esse lance cavalo D7. Isso aqui é muito legal.
Aí você joga E5 e vira uma Índia do Rei. É muito bacana. Cavalo vem pra C6, então quem entrar nas aulas segunda-feira vai ter isso. Na mental fica no treino personalizado só. Tá ali pra baixar. Ah, legal, Roberto. Fico feliz aí que você voltou. Bom, galera, então vamos encerrar a live por aqui. Dúvidas, entra no WhatsApp, tá? Tem um botãozinho aqui no cantinho da página com as informações. Só entrar por lá que eu tiro todas as dúvidas para vocês. Então, espero vocês ali no Match de Aberturas, usando o BaçoBot, participando, interagindo. Já entra no grupo dos alunos ali que fica bem no começo das primeiras aulas. E, galera, é isso. É um prazer estar com vocês aqui, compartilhar esse treinamento que fez muita mudança de vida para mim nas partidas, na forma de jogar e de muitos alunos. Eu acho que as aberturas conectadas com o meio jogo é uma coisa que muda totalmente a forma de jogar. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.